formação filosófica tal como eu a concebi, e eu a concebi especificamente para as circunstâncias da vida brasileira atual, isso é, para as condições em que eu sei que vocês vivem, e não para um aluno abstrato, universal, ela se compõe de uma série de blocos. Cada um deles tem que ser desenvolvido independentemente, tem suas próprias exigências, mas que formam um conjunto e entre os quais você deve estar continuamente circulando, quer dizer, indo de um para o outro, do outro para um, e articulando, né, o conjunto que formará, no fim das contas, sua própria personalidade como intelectual e filósofo. Né? No fundo, essas indicações, elas, como bem assinalou aí o Júlio Lemos, num comentário que ele fez ao meu artigo Quem é Filósofo e Quem Não É, elas servem não só para o filósofo especificamente, mas para a vida intelectual em geral. De certo modo, nesse sentido, a filosofia ela constitui o modelo da vida intelectual. Todos aqueles que leram o livro do padre Sertillanges, A Vida Intelectual, devem perceber isto imediatamente, que somente um filósofo poderia ter compreendido a natureza da vida intelectual daquela maneira, tá certo? Unificando desde os fundamentos mais gerais e teóricos até as indicações práticas mais imediatas, mais concretas. Né? Então, o primeiro desses blocos é aquele ao qual nós temos dedicado mais atenção nessas primeiras aulas, que seria o que nós vamos chamar, por falta de um melhor nome, o nome pode ser mudado para outro melhor mais tarde, o adestramento do imaginário. Sem isto, nada se pode fazer. Nada, 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 nada. E o meio essencial para o adestramento do imaginário é, precisamente, a longa e constante convivência com a literatura de ficção universal. Poesia, romance, epopeia, teatro, etc., etc. Incluindo aí também, evidentemente, o cinema. Isto aí nos serve para nós aprendermos a nos identificar com pessoas que são diferentes de nós, mas que sempre têm algum ponto de contato. Não existe o totalmente heterogêneo aí, né? Quer dizer, se nós conseguimos nos colocar na posição, sei lá, de Hamlet ou de Antígona ou de Ulisses, isso aí significa que eles têm algo em comum conosco, por mais diferentes que sejam sob inúmeros aspectos, né? Culturais, históricos, etc., etc. É somente a longa prática da literatura de ficção que nos habilita a criar esses personagens imaginários, tá certo? Nós não estamos criando, na verdade, também não estamos copiando. Ler literatura de ficção é como se fosse um sonho acordado dirigido, quer dizer, você recebe uma pauta de uma série de atividades imaginárias que você vai desenvolver, tá certo? Então, é o seu imaginário que vai produzir tudo isso, mas vai produzir de acordo com indicações que foram dadas, né, pelo autor da narrativa. À medida que se desenvolve a narrativa, você vai dirigindo, por assim dizer, o seu sonho para esta ou aquela direção. E você vai incorporando novas possibilidades, novos dramas, novos conflitos, novas tensões, etc., etc. Aprendemos a incorporar esses vários personagens, essas várias situações, e aprimoramos a nossa capacidade de nos identificar com o próximo e de compreendê-lo como se fosse nós mesmos, ou, dito de outro modo, de tornar uma pessoa que era diferente, torná-la efetivamente um próximo. Né? Do mesmo modo, esta habilidade nos servirá muito quando nós saímos da esfera dos dramas concretos, reais vividos, para os dramas cognitivos, para os dramas intelectuais, para as grandes dificuldades cognitivas da humanidade, tá certo? Que foram, vamos dizer, enfrentadas por diferentes filósofos em diferentes circunstâncias, tá certo? Com diferentes desempenhos em cada caso. E nós temos que aprender a incorporar esses dramas intelectuais vividos por eles, tá certo? Como se eles fossem personagens do
mundo imaginário, do nosso teatrinho mental. É só assim que você vai compreendê-los. Quer dizer, você não vai se identificar com eles no sentido de ser eles. Você vai se identificar como você se identifica com o personagem de teatro. Quer dizer, você não vai se identificar tanto com o sujeito ao ponto de você, né, acreditar que você tem o mesmo problema dele. Por exemplo, o sujeito assiste Otelo, chega em casa e mata a mulher. Você tá entendendo? Não é possível isso, né? Então, quer dizer, não é porque o Otelo, né, está sendo, né, chifrado que você também está. Graças a Deus isso não acontece com a maior parte das pessoas, se bem que às vezes aconteça, né? Mas, quer dizer, você vivencia durante 2 horas ali no teatro aquele drama que não está acontecendo para você, mas poderia acontecer, sempre lembrando a definição de Aristóteles, que a ficção não nos mostra o que aconteceu, mas o que poderia acontecer ou poderia ter acontecido. Então você vivencia aquilo não como uma realidade, mas como uma possibilidade real, concreta, à qual você está aberto como todos os seres humanos. Todo mundo já teve algum problema parecido com Hamlet, ou com Otelo, ou com Raskolnikov. Direto ou indiretamente, todo mundo já viveu isso. Do mesmo modo, todos os dramas do conhecimento vivenciados pelos filósofos ao longo dos tempos, não que você os tenha vivenciado, mas eles são possibilidades reais e possibilidades permanentes que podem voltar a qualquer momento. Voltam, evidentemente, dentro de uma outra circunstância, dentro de uma outra situação histórica, dentro de outro contexto cultural, mas estruturalmente pode permanecer os mesmos. Então, note bem, quando você lê livros de filosofia, você nunca deve lê-los em primeira instância como teses com as quais você vai concordar ou discordar. Não, em primeiro lugar você tem que entender que aquilo é uma experiência cognitiva, uma experiência intelectual humana que foi vivenciada, tá certo, por pessoas reais, numa outra circunstância, e que você está tentando revivenciar. Você pode até depois achar uma solução diferente, mas se você não se imbuiu do problema, se você não se deixou, por assim dizer, embeber do problema, né? Se você não se identificou com o problema, você nem vai entender do que o sujeito está falando. Tá certo? Então, esta abertura para todos os livros de filosofia, entendendo-os não como verdades ou mentiras que você vai proclamar ou impugnar, mas como expressões de uma busca humana, expressões de um esforço humano, expressão de uma experiência humana, né? Este é a primeira coisa que você deve buscar na leitura dos livros de filosofia. Porém, note bem, se você não aprende primeiro a absorver os dramas concretos humanos, muito menos você vai pegar os dramas cognitivos. Por isso é que eu digo, primeiro, muita literatura de ficção. Tá certo? Então, este é o primeiro bloco, o adestramento do imaginário. O adestramento do imaginário pode prosseguir, tá certo, num estudo mais aprofundado da psicologia. Tá certo? Também entendida não como disciplina teórica, como disciplina filosófica, ou disciplina científica em si mesma, tá certo? Mas como elemento auxiliar para a sua compreensão dos seres humanos reais, seja nos seus dramas existenciais, seja nos seus conflitos de ordem cognitiva, né? Então, mais tarde nós vamos ver um pouco disso aí também. O segundo bloco, que vem automaticamente com o primeiro, é o seu adestramento na compreensão e uso da linguagem. Quer dizer, na mesma medida em que você vai captando a sutileza, as nuances das várias situações humanas vivenciadas, você também vai pegando as sutilezas e as nuances da linguagem. Tá certo? E, vamos dizer, não há limite às possibilidades de aperfeiçoamento, de ampliação e de fortalecimento nisso aqui. Tá? Então, claro que aí você pode ter algumas dificuldades de ordem técnica, conforme você leia essas obras ou em traduções na sua própria língua, ou as leia no original, então você vai ter alguns problemas especificamente, vamos dizer, linguísticos a resolver, problemas técnicos, mas não é para dar muita atenção para eles, é para resolver rapidamente e passar adiante, né? Então, vamos dizer, esta ampliação da linguagem, ela deve se voltar, em primeiro lugar, para
aquele negócio que o Benedetto Croce considerava a função imediata da obra literária, que é a expressão da experiência concreta. Quer dizer, se você não é capaz de ter alguma expressividade na maneira de você nomear e descrever a experiência concreta, então você passar para um segundo andar, passar para a linguagem abstrata da filosofia e das ciências, pode ser, vamos dizer, uma lesão intelectual da qual você nunca mais se recupere. Porque tudo aquilo que está registrado na linguagem genérica da filosofia corresponde a experiências intelectuais e a experiências existenciais concretas, que se você não é capaz de as refazer imaginativamente, você jamais vai saber do que o sujeito está falando. Por exemplo, quando você pega um termo qualquer que descreve ou uma atitude ou uma corrente filosófica, por exemplo, você ouve a palavra cepticismo, né? Tá certo? Ou a palavra gnosticismo, tá certo? Muito bem, se você procurar num dicionário de filosofia, você vai encontrar uma definição esquemática do que são essas escolas ou correntes ou atitudes filosóficas. Mas acontece que essas escolas ou correntes elas não apareceram assim como posições filosóficas prontas, mas como resultados, como a expressão de dramas intelectuais cognitivos longamente vividos. Quer dizer, você tem toda uma situação humana por baixo daquilo. E se quando você ouve esta palavra, ou lê, a evocação que você faz é simplesmente de um conceito abstrato e não, vamos dizer, de todo o drama apreendido assim compactamente num relance, então você não sabe do que está falando. Então, este aprimoramento da linguagem, ele é, vamos dizer, o irmão siamês do adestramento do imaginário. Tá certo? As duas coisas têm que vir juntas. Tá certo? Então entra o terceiro bloco, que é aquele que se anuncia com o exercício que nós fizemos logo no começo, que é o exercício do necrológio. Não é isso? Quer dizer, quem você quer ser, qual é o objetivo da sua vida, para que você está se esforçando e onde entra, dentro desse seu plano, né, onde entram todos esses elementos que nós estamos colhendo nessa formação literária e filosófica. Né? Ou seja, o seu adestramento para a vida intelectual, ele é, no fim das contas, uma arma, um instrumento para um objetivo a ser realizado existencialmente, para ser realizado, vamos dizer, na sua vida efetiva. Não é isso? Quando eu digo vida efetiva, note bem, eu não estou falando de vida profissional. Você não pode esquecer que vida profissional é uma coisa abstrativa. A vida profissional é um aspecto da sua vida e não a vida concreta. Não é isso? A vida profissional é apenas um papel que você desempenha em certos lugares e circunstâncias perante certas pessoas. Não é isso? Mas que você não pode desempenhar em outros lugares perante outras pessoas. Não é isso? Então, por exemplo, se você é professor de filosofia, eu digo, muito bem, isso é uma atividade que você desempenha perante seus alunos, etc., mas você não pode desempenhá-lo perante o caixa do supermercado, porque ele não vai entender ele não vai entender a situação. Não é isso? Por exemplo, se você tem uma dívida, o sujeito vem cobrar a dívida na porta, você não se trata de você discutir filosofia com ele, a situação é uma situação totalmente diferente. Então, este senso de quem você quer ser como pessoa é o que vai dar para você o critério unificante para você contar a sua própria vida. Note bem, a nossa vida é composta, né? Ortega Gasset define: la vida é lo que hacemos e lo que nos passa. Né? Aquilo que nós fazemos é aquilo que nos acontece. Tá certo? E num primeiro momento, as coisas se colocam, se equacionam assim: eu contra o mundo. Quer dizer, você tem o seu objetivo, a sua meta, e parece que tudo está contra.
né? Ou parece que tudo é indiferente, é frio, quer dizer, o mundo, a realidade está pouco se lixando para os seus objetivos, então você cria aquele problema do Origens Leste, o feijão e o sonho. Quer dizer, eu tenho um sonho, mas eu tenho que botar o feijão na mesa, né? Quer dizer, mas esta é a maneira apenas inicial e primária de colocar os problemas. Quer dizer, por quê? A sua personalidade real, ela não é dada só pela sua meta objetivo e nem só pela sua reação às situações imediatas, mas pela tensão entre as duas coisas. É a maneira, né, pela qual você absorve essas circunstâncias mesmo adversas e as torna parte da sua biografia, é isso que vai determinar quem você é efetivamente. É por isso que, veja, na sociedade brasileira, o problema do feijão e o sonho assim, é quase obrigatório. Todo mundo coloca um abismo entre os objetivos pessoais e, quer dizer, a situação real, a situação material, vista sempre como uma coisa opressiva e deprimente. Todo mundo vê isso, quer dizer, coloca uma oposição irredutível. Isto faz parte da cultura brasileira. O problema feijão e o sonho é permanente na vida brasileira. Todos vocês, independentemente de ser pobre ou rico, até às vezes até o rico, ele vê isso como ainda mais incompatível, como mais antagônico, tá certo, do que o pobre, tá certo? Quer dizer, não tem nada a ver com a classe social que você pertence. Esse é um hábito cultural que se impregnou nas mentes de todas as classes. Todo mundo enxerga a coisa assim. Eu digo, bom, mas esta é apenas uma maneira primária, é apenas o primeiro sinal de que existe uma meta e de que existe uma circunstância, né? É o negócio do Ortega assim, eu sou eu e minha circunstância. Então quem sou eu? Eu sou aquele que eu quero ser no futuro, eu sou o meu sonho, eu sou o meu objetivo, etc, etc. E o que é a minha circunstância? É esse conjunto de dificuldades, de problemas, de solicitações dispersantes, etc, etc. Então essa é apenas a primeira maneira de colocar a coisa, tá certo? Agora, Ortega Gasset complementa essa frase, eu sou eu e minha circunstância, com a segunda regra, que é la reabsorción de las circunstancias é o destino concreto do homem. A reabsorção da circunstância é o destino concreto do homem. Quer dizer, você vai reabsorver a circunstância como parte da sua vocação. Tá certo? E é por isso mesmo que você deve encarar cada obstáculo e cada dificuldade como um elemento fundamental para a formação do seu caráter. Tá certo? Então, Goethe dizia que o talento se desenvolve na solidão, no estudo, tá certo? Mas o caráter se desenvolve na agitação do mundo. Tá certo? Então, na agitação do mundo é necessário que cada dificuldade, que cada obstáculo, que cada elemento dispersante seja recebido e incorporado com o máximo de boa vontade. Tá certo? Quer dizer, é você que vai transformar o elemento antagônico em elemento favorável. Tá certo? Quer dizer, o que quer que se oponha à realização da sua vocação está lhe oferecendo uma oportunidade para fortalecer o seu caráter. Então aí você vê que às vezes até as dificuldades são preciosas. Ora, com o tempo, vocês vão observar, isso aqui é um dado de experiência que eu comprovei inúmeras vezes, você vai ver que o valor e a importância das grandes obras da inteligência humana, tá certo? Vem sobretudo desta densidade da experiência humana que está colocada ali, dessa densidade e dessa realidade da experiência humana que está colocada ali. E não tanto da amplitude dos estudos abrangidos. Os estudos só valem, tá certo? Se você for capaz de, por trás daquilo que você lê e estuda, você absorver a experiência humana do outro. Mas como é que você vai absorver a experiência humana do outro se você não tem sequer a sua própria? Se você se preserva da experiência humana, tá certo? Se você se esconde embaixo da saia da mamãe ou da mesada paga pelo papai, não é possível realmente isso. Tá entendendo? Então, e note bem, isso não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem. Pessoas que têm, se você estudar, por exemplo, junto com a vida de Leon Blois, você estudar a vida de Goethe, que foi exatamente o contrário. Foi um sujeito que sempre foi
ajudado, sempre teve sorte, sempre teve tudo na vida, tá certo? Sempre foi aplaudido, ajudado, amado, protegido, etc, etc, etc. Você vê que é exatamente a mesma coisa. Porque Sr. Goethe, ao longo da vida, desempenhou vários cargos administrativos, políticos, etc, etc, aos quais ele era solicitado. E que ele encarava aquilo como uma obrigação para o aprimoramento do seu caráter. Embora ele não tivesse a necessidade econômica daquilo. Quer dizer, ele sacrificava horas que ele poderia dedicar à sua criação poética, tratando de assuntos diplomáticos, administrativos, políticos, etc., etc., que tinham para ele a função, vamos dizer, de uma espécie de dever cívico. E realmente ele se sobrecarregava de tarefas. Quer dizer, as dificuldades que não o procuraram, ele as procurou porque ele as aceitou como um dever, cujo cumprimento fortalecia o seu caráter e dava densidade ao que ele estava fazendo. Então você pega o pobre e o rico, né? o infeliz e o afortunado, tá certo? O homem marginalizado, reduzido à mendicância, e o filhinho de papai colocado nos mais altos postos da sociedade, e você vê que é exatamente a mesma coisa, porque são dois homens de extrema seriedade, dois homens de gênio e de extrema seriedade na realização da sua vocação. Está compreendendo? O problema, portanto, é exatamente o mesmo. Isso é muito importante você entender. Quer dizer, quer você tenha todos os recursos, quer você não tenha nenhum, o problema será exatamente o mesmo. Então, esse é o terceiro bloco. Estou repetindo. Primeiro bloco, adestramento do imaginário. Segundo bloco, enriquecimento e apropriação da linguagem. Terceiro bloco, o senso do ideal e o adestramento da autoconsciência. Claro que ao longo de todo este trajeto que nós estamos falando, a coisa mais importante é você, a cada momento, admitir qual é a situação real, qual é a equação que você está vivendo, e você ser capaz de declarar, tá certo, para si mesmo e para Deus o que está acontecendo e qual é o problema. Tá certo? Note bem que, qualquer que seja a circunstância, a maior parte das dificuldades não vem do mundo externo jamais. Isso é impossível. Tá certo? A maior parte das dificuldades vem dos nossos próprios antagonismos internos e dos nossos próprios vícios, fraquezas, defeitos, etc, etc, etc. Elas vêm sobretudo de uma fonte, vamos dizer, aonde você menos espera. O quarto bloco é a aquisição das ferramentas da investigação erudita, da pesquisa erudita. Tá certo? Todos esses blocos mencionados até agora, o único que entra um pouco no ensino universitário, tal como atualmente acessível no Brasil, é esse quarto, se bem que fornecido de maneira extremamente deficiente. Este quarto é evidentemente um instrumento necessário para você adquirir a documentação das questões que lhe interessam, como foi mencionado no livro, no artigo Quem é Filósofo e Quem Não É. Existe uma infinidade de bons livros nos quais você pode adquirir esse treinamento, porém você vai ter sempre que adequar a coisa às condições do país onde você está e do momento em que você vive. Tá certo? Um livro que eu recomendo muito é este, The Modern Researcher, do Jacques Barzon, publicado aqui pela Harcourt Brace, Nova York. Então, desde logo a investigação em filosofia, história da filosofia, ela segue de muito perto
as técnicas e métodos da investigação histórica em geral. O que significa que qualquer livro que você leia sobre métodos e técnicas da história será extremamente útil. Tá certo? No Brasil existe um excelente livro sobre isso, que é o do Zé Honório Rodrigues, que se chama Teoria da História do Brasil. Tá certo? E outro que se chama Pesquisa Histórica no Brasil. São livros altamente recomendáveis para isso. O espírito geral da investigação é o de você adquirir o máximo de documentos que você possa, tá certo? Sobre qualquer assunto que lhe interesse. Então, e o segundo, evidentemente, é você ser capaz de ler, interpretar e relacionar esses documentos de alguma maneira. Eu não vou me prolongar muito sobre este aspecto, porque sobre esse aspecto, vamos dizer, de como trabalhar esses documentos internamente, porque é algo sobre o qual eu já escrevi uma apostila que se chama Problemas de Método nas Ciências Sociais. Né? Embora chame Ciências Sociais, também serve para o que nós estamos fazendo aqui. Então, sobre isso nós vamos falar mais adiante. Qualquer que seja o assunto que você esteja investigando ou estudando, você vai ter que proceder como um historiador, quer dizer, um historiador da filosofia, um historiador das ideias. Pelo menos é esta a maneira de você ter acesso aos documentos. Então, no Rio de Janeiro, quase 15 anos atrás, eu dei um curso sobre as investigações lógicas de Edmund Husserl. Nós temos uma transcrição desse curso, então, ter uma chance de poder consertar essa transcrição, publicá-la, colocar à disposição de vocês. Mas, esse curso nós líamos linha por linha, fazemos o chamado comentário linear. Né? Então, quer dizer que nós buscávamos tudo o que estava por trás de cada linha. O que estava por trás eram as menções que Edmund Husserl tinha feito aos mesmos tópicos em outras obras dele. Tá certo? Era toda a carga semântica acumulada nesses termos técnicos ao longo de toda a história do seu uso. Tá certo? E eram todas as alusões implícitas ao que outros filósofos disseram sobre o mesmo assunto. Então, ali, os alunos tinham ocasião de ver o que é a densidade de um pensamento filosófico. Tá certo? Né? E vamos dizer, frequentemente esta densidade escapa ao observador justamente porque ele se atém apenas aos termos técnicos tal como estão dicionarizados ou como são usados no contexto universitário que corresponde à sua experiência pessoal. Tá certo? Então aí fica difícil você distinguir o que é a filosofia do que é uma bela imitação. Eu lembro com o Bruno Tolentino, que às vezes lia um poema e falava, olha, isso aqui é bela imitação de poesia. Quer dizer, ele faz essa poesia como se ele fosse um poeta, mas ele não é. Então, frequentemente engana. Por quê? Por causa, vamos dizer, justamente do mesmo fator, tanto em poesia quanto em filosofia, existe uma densidade de experiência que está atrás, ou não existe. Existe apenas a imitação de esquemas verbais e intelectuais consagrados, que o sujeito não precisa compreender em profundidade para ele poder imitar e manejar com uma certa habilidade, especialmente no Brasil, que o brasileiro tem uma capacidade mimética fora do comum, um negócio incrível. Tá certo? Então, quando nós entrarmos na técnica filosófica, nós vamos retomar aqui um assunto que eu comecei num curso que eu dei no Paraná, que era um comentário linear deste livro, Manual de Metodologia Dialética de Louis Lavelle. Talvez o melhor livro que alguém já escreveu sobre a técnica filosófica no mundo. Né?
E um outro livro que também nós vamos usar para isso é Logique de la Philosophie, de Eric Weil. Mas esse aqui em primeiro lugar. Também não precisa se preocupar em ler esse livro, porque nós vamos lhe entregar o texto traduzido, tá certo? E é esse texto traduzido que será usado no comentário em aula, né? Então, esses aí são, vamos dizer, os 5 blocos. É como se fosse, vamos dizer, os 4 pés de uma mesa e o tampo da mesa, que é a técnica filosófica, tá certo? A técnica filosófica, como eu disse, ela é a síntese dos esforços desenvolvidos ao longo de milênios para lançar alguma luz sobre alguns problemas. E a sucessão desses esforços tem que ser vista não como um fenômeno histórico, mas como um drama que se desenrola em você mesmo. Quer dizer, você tem que revivenciar aqueles vários esforços. Tá certo? Então, aí acontecerá o seguinte coisa, que é de fato um negócio maravilhoso que acontece. Você vê, quando você lê ali os pré-socráticos, tá certo? E você vê, por exemplo, Heráclito e Parmênides, na contraposição famosa, onde Heráclito descreve o mundo da realidade como se fosse um fluxo permanente, onde nada é o que é, tudo está continuamente se transformando em outra coisa, tá certo? Como ele diz, nós não nos banhamos 2 vezes no mesmo rio e assim por diante, é? Então, e por outro lado, Parmênides descreve o mundo do ser como o absoluto e imutável que está por trás de todas essas mutações aparentes. Não é isto? E quase que ao mesmo tempo, né, Zenão de Eleia desenvolve certos raciocínios que colocam em dúvida a realidade do movimento e da transformação. Como, né, quando ele diz, a flecha que se desloca, a cada momento ele está apenas no lugar onde está. Tá certo? Então como é que você pode dizer que ela se move? Né? Quer dizer, existe somente, vamos dizer, uma sucessão ilimitada de momentos estáticos e assim por diante. Coloca uma série de objeções lógicas à realidade do movimento. Então nós temos esses 3 personagens, né? Um que enfatiza a realidade absoluta e universal do movimento da transformação, outro que enfatiza a permanência como sendo a única realidade, rebaixando, portanto, a mutação a um jogo de aparências, e um terceiro que coloca em dúvida a realidade da própria mutação. Tá certo? Então você não poderia imaginar 3 pessoas mais diferentes. Tá certo? No entanto, dos 3, cada um sabia do que o outro estava falando. E nós podemos entender os 3. Isso significa que com mutações permanentes ou sem mutações permanentes, com o ser eterno ou sem o ser eterno, todos nós, considerados não enquanto participantes desse debate, mas considerados enquanto pessoas reais, existentes, nós sabemos nos orientar no mundo da mutação e da permanência. Nós, por exemplo, nós sabemos distinguir o que muda e o que permanece. Por exemplo, quando você anda, você dá um passo, você sabe que é absolutamente fundamental para que o seu passo avance, que o chão permaneça no mesmo lugar, porque se ele avançasse junto com você, seria como você andar numa escada rolante ao contrário, como o Mr. Bean, né? Ou Jerry Lewis, tá certo? E você andaria, mas não sairia do mesmo lugar, tá certo? Então, nós somos capazes de fazer essa diferença. Ou seja, na realidade da vida prática, nós sabemos nos posicionar perante a permanência e a mudança. Também nós somos capazes de distinguir na mudança o que existe de real e o que existe de aparência, e sabemos distinguir as mudanças reais das mudanças aparentes. Não é que nós sabemos isso, uma criança pequena já sabe. Não é isso? Então, mas quando nós tentamos equacionar essas coisas em termos racionais,
nós topamos com dificuldades horríveis. E este é um ponto básico. Vocês têm que meter na sua cabeça desde logo o seguinte: o mundo da percepção real é infinitamente mais rico do que o mundo da razão humana. Então, todo o esforço, vamos dizer, da filosofia ao longo dos tempos é para tentar transferir ao mundo da razão, isso é, daquilo que é humanamente comunicável e que pode ser, vamos dizer, discutido e falado entre os seres humanos, é um esforço para dar a este mundo do humanamente comunicável uma parcela da riqueza infinita do mundo da percepção real. Da parcela da riqueza e da dignidade do mundo da percepção real. Quando nós investigamos esse mundo da percepção, nós vemos que nós sabemos muito mais coisas do que nós sabemos que sabemos. Não é isso? Então, eu tenho insistido muito nisso nas minhas aulas. Se nós fôssemos reduzir o nosso saber aos dados de percepção que efetivamente chegam a nós, tá certo? Nós jamais poderíamos nos orientar no mundo. Por exemplo, nenhum de nós teve jamais a percepção de um mundo inteiro. Nós só temos pedaços. Ora, se nós fôssemos usar esses pedaços para compor mentalmente a ideia de um mundo, nós jamais completaríamos esse mundo. Todos nós teríamos visões fragmentárias do mundo, tá certo? E estaríamos permanentemente desorientados nesse quebra-cabeças. E, no entanto, isso não acontece. Quer dizer, todas as crianças pequenas, elas sabem que elas estão no mesmo mundo que as outras. Quem foi que informou elas disso? Elas nunca viram um negócio chamado mundo. Quando nós lemos, né, os fragmentos de Heráclito, Parmênides e Zenão de Eleia, o que nós estamos pegando ali? O que eles perceberam ou aquilo que eles foram capazes de dizer? Está compreendendo? O que eles estão expressando é o resultado da sua elaboração intelectual de uma percepção primitiva. Esse resultado é deploravelmente mais pobre do que a percepção. Tanto que Zenão, Parmênides e Heráclito sabiam que estavam no mesmo mundo. Mas se eles estavam no mesmo mundo, como é que cada um deles vê esse mundo tão diferente assim? Eles não o veem diferente, eles apenas o expressam diferentemente, eles o trabalham intelectualmente de maneira diferente. Por quê? Porque a razão humana é extremamente limitada em comparação com o mundo da percepção real. E o mundo da percepção real, ele sabe muito mais coisa além daquilo que você efetivamente percebeu. Por baixo do mundo das suas percepções existe aquilo que eu chamo de conhecimento por presença. É aquilo que não foi percebido, mas que está embaixo do que é percebido e que é condição absolutamente necessária para que seja percebido. Está entendendo? Então, não é que aquilo não chega à sua consciência. Não, aquilo não chega sequer à sua inconsciência. Ele simplesmente está ali. É o mundo no qual você está. Está compreendendo? Tudo que está no seu inconsciente é porque veio ou da memória ou veio de algum processo interno seu. É limitado a você, portanto. Aquilo se passa dentro de você de algum modo. Eu digo, sim, mas onde esteve você esse tempo todo? Você esteve num mundo real. Você é parcela desse mundo real. E tudo o que você pensa toma este mundo real como um pressuposto. E está muito certo que tome como pressuposto. Ora, à medida que vai passando o tempo e que essas várias tentativas de expressão, seja artística ou filosófica, da percepção do mundo, vão se tornando patrimônio cultural, elas adquirem uma espécie de densidade bibliográfica, por assim dizer. Não é isso? E densidade cultural, elas são passadas como patrimônio.
E a aquisição desse patrimônio pode ser uma experiência, vamos dizer, tão pesada para você que ela encobre o conhecimento que você tinha do mundo real. E você passa a confundir conhecimento efetivo do mundo real com representação simbólica do mundo real. Está entendendo? Então daí você passa a acreditar que a vivência imediata que você tem do mundo é uma criação cultural. Quando não é, ela é a base sobre a qual é possível haver criações culturais. Então, desde que nas últimas décadas apareceram uma série de estudos sobre a comunicação não verbal, sobre o negócio da ressonância mórfica, etc., etc., tornou-se possível usar uma linguagem científica e filosófica para insinuar algo desse conhecimento por presença. Né? Nesse sentido, por exemplo, a obra todo este trabalho do Antônio Damasio, se bem que o Antônio Damasio ele se confunde na terminologia, né? Mas algo disso ele fornece, e sobretudo a obra do Rob Sheldrake. São descobertas extremamente importantes, porque elas nos permitem, vamos dizer, expressar na linguagem da razão algo que sempre esteve por baixo da experiência da razão, tornando-a possível, mas ao mesmo tempo sendo encoberto por ela. Então, na aquisição da técnica filosófica, nós vamos acrescentar este elemento, tá certo? Que eu chamo conhecimento por presença, que foi, vamos dizer, bastante negligenciado ao longo da história da filosofia. Tá certo? Sempre foi dado por pressuposto, tá certo? Mas nunca foi trabalhado e nunca pôde ser trabalhado como hoje pode, tá certo? Graças a essas elaborações científicas mais recentes. Então, bom, são esses os 5 blocos nos quais nós vamos trabalhar.